Shalom Emelec, Adi Baruch Hashem Abiarro. Bendito seja o nome de Arro para todo sempre. Que assim seja. Vou passar uma mensagem aqui para a galera que é muito importante nos nossos dias de hoje. E nós sabemos que hoje está um levante muito grande. É uma tribulação para nos tirar da presença do Criador. É uma tribulação para nos fazer esfriar. É uma tribulação para nos fazer parar. E aí, cada dia que passa, vem uma novidade. Quando o inimigo ele ataca na área material e perde, ele ataca na área espiritual. Se ele atacar na área do desemprego, de uma ordem de despejo, ou de baixa alimentação, ou enfermidade, aí você vence tudo isso, aí ele começa a atacar na área espiritual. E é dentro dessa área que o inimigo ataca, que muitas vezes, a gente esquece e se deixa se desvanecer, tanto na oração, como na esperança, como na emuná, que é a fé, entendendo como um todo. E aí, vou ler um versículo aqui e nós vamos trabalhar dentro desse contexto, que assim seja. Está aqui em Kaf Beta, que é conhecido vulgarmente na Bíblia Sagrada como 2 Pedro, né? No capítulo de número 3 e no versículo, eu vou começar do versículo 1, porque tem um versículo aqui que é chave, mas como os meus irmãos sabem, eu não gosto de ler versículo isolado, eu gosto de... Um versículo depende do outro, né? Mesmo que o único versículo seja o assunto principal do nosso tema, mas ele nunca é isolado, ele tem outros versículos que se deriva e se concretiza, se conecta uns com os outros para dar entendimento ao nosso assunto. Então vamos lá. Kaf Beta, conhecido como segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículo 1, que diz assim: Amado, esta é agora a segunda epístola que eu vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos Navi Inkadosh, ou pelos puros profetas, bem como o mandamento do soberano e salvador, ensinado pelos vossos shilishim, ou pelos vossos apóstolos, como é chamado a interpolação. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, em todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Vou ler mais. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve Shamaim, bem como Eret, ou céus como terra, a qual surgiu da Maim, através da Maim pela Torá vivente. Ou seja, bem como houve céus como terra, da qual surgiu da água através da água pela palavra de Ar, pela qual veio aparecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem, né? E aí vai. Olhem só. Kaf alertando a Carral, a congregação, o povo escolhido,
o povo adquirido, a nação eleita, o sacerdócio real, o povo limpo, puro, purificado pelo sangue de Yahushua HaMashiach. Quando o CAF estava alertando esse povo, que somos nós hoje, e o povo naquele tempo, os primórdios, nossos ancestrais, nossos antepassados, ele alertou que nos últimos dias, que é os dias que nós estamos vivendo, aparecia escarnecedores com seus escárnios, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde o tempo dos nossos pais, as coisas estão do mesmo jeito. Esse é o tema da nossa transmissão hoje. Muitos escarnecedores têm aparecido em congregações, em redes sociais, em televisão, em rede de rádio, de TV, rede mundial de computadores, para pregar e ensinar que Yahushua não existe. Que Yahushua nunca existiu. Tem comunidades no Facebook, comunidades no WhatsApp, que ensina que nem Yahushua, nem o próprio Jesus Mitra nunca existiu. Porque quando alguém coloca assim uma comunidade, tem uma comunidade lá no Facebook chamada Mito, Jesus nunca existiu. É porque eles pensam que Jesus é Yahushua. A falta de conhecimento, a ignorância, entendendo? A falta de formação acadêmica, de formação espiritual, de estrutura didática espiritual, faz com que eles pensem que o Jesus Mitra é o próprio Yahushua HaMashiach. Como muitos ignorantemente pensam que Yeshua é Yahushua, aí ele diz assim: Yeshua não é o Messias. Tem comunidades aqui, tem canais aqui que ensinam que Yeshua não é o Messias porque ele nunca existiu, achando que Yahushua não existiu. E tem aqueles salafrados, que são os maiores salafrados, que conhecem Yahushua como Yahushua e diz que Yahushua nunca existiu e nem existe e nem existirá, porque é uma farsa milenar. Aí eles jogam pra gente a farsa milenar dos crentes, a farsa milenar dos remanescentes, entendeu? E aí, o que está acontecendo? Eu tenho visto muitas pessoas que aceitaram Yahushua como Salvador. Quando eu falo Yahushua, não é Jesus, não. Quando eu falo Yahushua, é Yahushua mesmo. E Yahushua HaMashiach preto abraçou ele como Salvador, como verdadeiro Salvador da humanidade, como aquele que foi sacrificado e não crucificado, em um madeiro e não em uma cruz. E depois abandonaram a ele, porque ouviram em comunidades, ouviram em grupos, ouviram em canais, ouviram em congregações, ouviram em cultos, ouviram em reuniões que Yahushua é um mito, que Yahushua é uma mentira, que Yahushua é um engano, que Yahushua é uma invenção, é uma criação do sistema, e na verdade só existe Yahu. Tem alguns canais, tem alguns salafrários que pregam em canais, em palestras, em oratórias, que Yahushua não existe, não existiu, e ele compõe um salafrário enganador da humanidade. Mas Ra-Satã existiu, existe, e é um servo do Criador e irmãos do que servem ao judaísmo. Eu já estou falando de quem? Do judeu, né? Dos judaizados, que é aqueles que se convertem ao judaísmo. E aí a galera está começando a se emprenhar, e aí está um monte de gente aí que pregava Yahushua, já não está pregando Yahushua mais. Só prega Yahu. A galera se esquece de uma coisa. Quem prega a inexistência de Yahushua, prega a existência de Yahu. E eu não vou entrar mais em detalhe, porque meus inscritos já sabem que Yahu não é Yahu. Yahu é um. Yahu é o Criador.
Entendendo? Mais uma armação de Satanás para poder ludibriar a mente daqueles que não têm o conhecimento, que não buscam o eterno, que não tem o abalizamento, o arraigamento do eterno. E aí fica indo pro vento de doutrina. O cara prega Iarro aqui, aí prega Ialvo ali, aí prega Ial ali, e aí vai, ó, a galera vai se embolando, vai se atrapalhando todo. Aí um prega Yahushua, outro prega Yeshua, outro prega Yalhushua e outros prega Yalcha. Aí a galera que não tem conhecimento, que não tem abalizamento, que não tem estrutura espiritual, se embola todo. Mas quem tem, só conhece Yahru e Yahushua. E quando alguém prega que Yahushua não existe, ele prega Yalvo, que não é o Criador. Aí ele diz que é o Criador dos céus e da terra, ele diz que é o poderoso, o todo-poderoso, mas eles têm certeza que não estão servindo o verdadeiro Criador. Que eles defendem maçonaria, eles defendem o ocultismo, eles defendem sociedades secretas, eles defendem tudo isso. Iluminismo, tudo isso. Entendendo? Então, só quem tem o Ruha Hol Shua, o poder de Arro, a presença de Arro na sua vida, é que vai entender o que eu estou falando. Mas o que é mais importante, que eu vou entrar aqui, nesses 11 minutos de transmissão, é que, ao invés das pessoas estarem se preocupando com a existência de Yahushua ou não, o que a galera deveria se preocupar é em deixar a iniquidade, deixar o pecado, deixar a descaração, deixar a prostituição, deixar a idolatria, deixar o adultério, deixar a luxúria, deixar a imoralidade, deixar a ganância, deixar a avareza, deixar a soberba, deixar o homossexualismo, deixar o entorpecentismo e procurar buscar a Yahweh, que ele é o Criador dos céus e da terra. Ao invés de estar se preocupando, será que Jesus existe mesmo? Será que a Yahushua existe? Será que a Yahushua ainda vem? Será que a Yahushua nunca veio? Será que a Yahushua já veio? Já tem gente pregando aí em canais, em transmissões, em Facebook e até em palestras por aí, que veio o primeiro Messias e aí não fez a obra completa e aí foi enviado o segundo Messias para completar a obra. Até isso já está sendo pregado. Se a galera estiver achando que é mentira minha, pesquisem. Coloca assim no Google, coloca assim na internet, ó. O primeiro Messias falhou, ou qualquer coisa assim. O segundo Messias, bota assim, o primeiro Messias veio e depois o segundo. Vai falar tudo isso. Entendendo? Que a galera prega o Messias como essênio. Entendendo? O Messias como pastor de ovelha. Prega o Messias como marinheiro. O Messias como piloto de avião. O Messias como cafetão. O Messias como como é que eu vou dizer? Advogado, como tudo. Cada um tem o Messias como uma profissão, com um cargo a seu favor. Entendendo? E tem aqueles que não tem Messias como nada. Tem aqueles que não creem em Yahushua e diz que Yahushua ainda vai vir. E aqueles que pregam que Yahushua nunca vai vir, nunca veio, nem nunca vai vir, porque Yahweh é o único Salvador. Tá entendendo? É o único que nós devemos buscar. Mas eu já penso diferente. Da mesma forma que eu fiz aquela transmissão que está aqui no nosso canal, que nós não devemos se preocupar se vamos morar no céu ou na terra. Nós devemos nos preocupar com nossa salvação. A mesma coisa eu falo aqui.
Não devemos nos preocupar se a Yahushua veio ou não veio, se a Yahushua existe ou não existe, se a Yahushua existiu ou não existiu. O que nós devemos nos preocupar é abandonar nossa vida pecaminosa, nossa vida pregressa, nossa vida sórdida e procurar buscar verdadeiramente, de todo o coração, de todo entendimento, de toda nossa força, a Yahweh, o Criador dos céus e da terra. Que se nós buscarmos a Ele em espírito e em verdade, Ele vai nos esclarecer se a Yahushua veio ou não veio. Mas enquanto a gente está se preocupando com isso, debatendo com um e com o outro, debatendo, é eu que não creio que a Yahushua existiu, vou debater com quem crê, ou eu que creio, vou debater com quem não crê, a iniquidade está entrando na minha vida, na sua vida e na vida de todos que estão à nossa volta, procurando se preocupar com essas coisas. Então, ao invés de nós estarmos se preocupando com essas mesquinhez, com essas besteiras, com esses besteiros, com esses falatórios profanos que traz maior impiedade, com essas contendas de palavras que para nada aproveita, ainda pervertem aqueles que nos ouvem, vamos nos preocupar em buscar ao Criador. Vamos nos preocupar em abandonar a nossa vida pecaminosa, porque a nossa vida está cheia de pecados, está cheia de iniquidades, está cheia de transgressões, está cheia de imoralidades, e nós, ao invés de nos alimpar dessas imoralidades, dessas transgressões, dessas iniquidades que está sujando as nossas vestes espirituais, estamos nos preocupando com a tese que esses filhos do diabo colocam nas cadeias de rádio, televisões e internet, que Jesus não existiu, e a Yahushua nunca existiu, e a Yahushua não existe. A galera tá servindo a Yahushua que nunca existiu, está servindo a um Jesus que nunca existiu, está servindo a um Messias que ainda está por vir. Então, ao invés de nos preocupar com isso, vamos nos preocupar com a nossa vida espiritual. Porque com Yahushua ou sem Yahushua, o juízo do Criador, ele vem. E quem não estiver preparado, não vai subsistir esse juízo. Então, como está aquela palavra, prepara-se, ó Yahshua, para se encontrares com o teu Criador. Vamos nos preparar enquanto é tempo e vamos deixar essas bobagens de lado. Ah, Jesus não existe. Se você for no Facebook mesmo colocar um tema desse lá, meu irmão, pesquisar o que vai ter de comunidades e grupos falando que Jesus não existe. E outros até falando do próprio Yahushua que não existe. Vai estar assim, ó. E aí eu conheço alguns irmãos que se infiltram, que creem em Yahushua, mas se infiltram nesses grupos para ver até onde vai esses salafrários. E tem uns que não aguentam e aí joga a mensagem lá, esfaqueando eles, esculachando eles, aí eles pegam e cortam o pescoço e excluem do grupo. Tá entendendo? Mas tudo isso é coisas supérfluas. O que nós devemos é nos preocupar com a nossa salvação e com a nossa vida espiritual. Ao invés de estar nos preocupando com que se a Yahushua existiu ou não, ou se Jesus existiu ou não. Que assim seja. Abraço ao Eterno, fico com todos e Shalom. Não esquecendo que, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você não compartilhou, compartilhe. Se você já é inscrito, deixe o seu joinha e ative o sininho, você que está se inscrevendo agora, que está chegando novo no canal agora, ative o sininho das notificações, porque sempre que tiver uma novidade aqui, você vai ser notificado. E lembrando que você inscrito no canal de Paulinho Gato Preto, você é muito importante para mim. O seu comentário, a sua sugestão, a sua crítica, a sua autocrítica serve para enriquecer o conteúdo do canal, que nada mais é de falar sobre Yahweh e Yahushua e os seus inimigos salafrários que tentam ludibriar e interpolar a bênção salvífica do Criador. Que assim seja. Abraço do Eterno, fico com todos.